Bom, pessoal, eu não falo espanhol, aliás, eu só falo o português falado no Brasil, tá? Peço desculpas aí por eu não falar espanhol. E também, I don't speak English. Vamos lá. Vamos falar de relação condicional, né? Essa relação condicional, ela aparece muito em testes de concursos. É a preferida, né? E aparece muito em circuitos automáticos de máquinas. É o que mais tem. Então, vamos lá. Vou pegar duas proposições lógicas que pode ser João vai à escola, que pode ser João vai à sorveteria, né? Que se João vai à escola, então João vai à sorveteria, né? Isso que surgiu agora, né? Mas ele pode ir à sorveteria sem ter ido à escola, nada impede. Agora, o que está dizendo aqui, essa setinha, é que se ele for à escola, ele vai à sorveteria. Então, quando a proposição P ocorre, ok? E a proposição Q não ocorre, a relação condicional não ocorreu, certo? E aqui ele foi à escola e foi à sorveteria, ok, certo? Então essa setinha inocente, ela significa a ocorrência de uma relação condicional. Agora, não existem aí propriamente, no papel você coloca a setinha e tal, mas como traduzir isso aí no cotidiano de um computador, de um aparato aí de controle de máquina, né? Nós precisamos transformar essa condicional em relações aditivas e relações alternativas, né? Aqui nós ampliamos um pouco a tabela, que continua sendo a condicional normal, certo? Se eu tapar aqui, fica sendo a condicional normal aqui, certo? Condicional normal. F é idêntica à condicional, quer dizer, a relação se P ocorrer, então Q ocorre. Como é que nós conduzimos F? Que deu 1? Deu. Então é não P aqui seria 1, e não Q seria 1 também, daria 1. Aqui seria não P, 1, e Q, dá 1, certo? Aqui deu 0, seria P e Q. E aqui seria P e Q também, certo? Mas vejam só, quando eu reunir essas relações aditivas aqui, as relações Z, ou as relações AND, né, como que, de que forma que eu vou reunir? Pode ocorrer essa, ou pode ocorrer essa, ou pode ocorrer essa, ou pode ocorrer essa, certo? Ocorre essa, e essa, e essa, e essa. Elas não ocorrem ao mesmo tempo. Ocorre essa, ou ocorre essa, ou ocorre essa, ou ocorre essa. Uma delas ocorre num determinado momento, e só uma, certo? Por exemplo,
ocorrer essa e essa ao mesmo tempo. O que seria aqui? João não foi à escola e João foi à escola? Não, isso não tem sentido lógico, né? Ou ocorre uma ou ocorre outra. Aí, se eu fizer isso, eu vou colocar um símbolozinho de soma aqui, de relação alternativa. Agora aqui, estão vendo? Quando eu somo duas quantidades iguais, duas ocorrências iguais, eu só considero uma. A ocorrência de F só vai depender de uma. Vai depender de uma ou de uma. Então dela mesma. Vai depender dela. Qual que é a ocorrência aqui? P. Qual que é a ocorrência? É a relação P e Q. Então de cara eu já elimino uma. Então por isso é que a gente não considera, quando eu faço essa equivalência de uma relação com relações aditivas e depois alternativas, eu não considero os valores zero, os valores nulos da relação em questão, que aqui a relação em questão é a condicional, ok? Então não precisa considerar o zero. Esse daqui a gente não consideraria normalmente. E a gente não considera ao longo dessa publicação também, depois disso, tá? Esse aqui foi só um exemplo. Aqui F é idêntica a P. Se P, então Q, né? E aqui as simplificações. Simplificamos, simplificamos, simplificamos. Tá? A gente sempre deve trabalhar com relações mínimas, tá? Para isso existe um mapa de Carnot, mas questão de uma outra publicação nossa. Não colocamos nessa, senão o assunto ficaria extremamente extenso e fora do propósito de concursos, né? Que a gente fez sem muitas ferramentas, né? Nos recursos que a gente tem da álgebra booleana, né? Então aquela relação se P, então Q, pode ser substituída por não P ou P e Q. Ok? E dá certo, é só vocês conferirem, fazer a tabela verdade disso, vocês vão ver que é idêntica a essa tabela verdade aqui. Então as duas, essa relação condicional é idêntica a essa expressão booleana aqui. Certo, gente? Mas aqui ainda eu apliquei as leis de Morgan sucessivamente nessa última expressão. Tem que acompanhar aqui, né? E cheguei a essa conclusão aqui, que essa expressão é idêntica a essa. Então, a relação condicional é idêntica a não P ou Q. Eu passei aqui rápido pelas leis de De Morgan, que são outra história. As leis de De Morgan, elas servem para transformar relações alternativas em aditivas e depois relações aditivas em alternativas. E sempre assim. Aqui eu tenho um lado da relação alternativa, outro lado da relação alternativa. Qual é a relação aditiva entre esses dois lados, vamos dizer? É a negativa de um lado, negativa de um negativo, é o positivo. E negativo do outro lado, que é isso que está aqui. Tá? Não tem nenhuma mágica, é sempre assim. Agora aqui, eu coloquei a lei de De Morgan nessa expressão aqui. Então dá um negativo de P, negativo de Q
e um ou entre eles, ok? E teria um negativo, mas aqui já tem negativo, então o negativo do negativo, novamente, é o próprio, por isso que não tem mais uma barra aqui, certo? Isso aí precisa, infelizmente, de bastante exercício, mas é isso que está aqui. Aí eu peguei isso, ok? E desenvolvi. Esse vezes esse é zero. E esse vezes esse é o que está aqui. Tá? Agora, para não ficar com essa barra aqui em cima, eu transformei de novo numa relação aditiva. O que vai dar a relação alternativa dessa relação aditiva? Vai dar o negativo da barra, que é o positivo. Não P ou Q. Vamos ver se é isso. Não P ou Q. Ok? É isso aí. As relações de De Morgan aqui são, as leis de De Morgan são mais uma ferramenta, né? O importante é que se entenda isso aqui, a transformação. Qualquer relação pode ser de equivalência, pode ser ou exclusivo, em relações aditivas e relações alternativas. Por isso que quando se faz algum concurso, se apresenta uma relação condicional e depois, como a gente mostra depois em outros textos e outros testes textuais, né, de texto, que ocorre muito isso. Apresenta-se um enunciado de uma relação condicional e depois as soluções todas, um ocorre e o outro ocorre, ou um não ocorre, entendeu? Eles fazem essa miscelânea. Para você conseguir desvendar essa miscelânea, você tem que transformar a condicional nessa relação aqui. Tá? Que na realidade, mais fácil ainda é transformar a condicional nessa relação aqui, ok? É isso aí. Essa é a mais minimizada.